Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: Arli, boa tarde. Boa tarde, minha cara. Tenho uma dúvida. Concordo e faz todo sentido para mim quando você nos fala de sociedade bélica, estado de praga biológica, excelência biológica, superpopulação, etc. Mas se também somos seres divinos e, portanto, o divino habita em nós, como fica essa situação quando você diz que a própria natureza nos impulsiona a nos destruirmos mutuamente para a redução populacional? Muito bem, minha cara. Indo direto ao assunto, nós temos a opção de seguirmos as nossas trevas, ou seja, todo o nosso lado destrutivo, e de seguirmos também as nossas luzes, o nosso lado construtivo, ok? Na excelência humana, o ser humano é colaborador, cooperador, é generoso, afetuoso e amoroso. Nós compomos uma espécie que é colaboracionista por excelência. Um ser humano sozinho não sobrevive. Em grupo, o ser humano sobrevive. E é claro, nós temos feito isso ao longo dos tempos. Mas desde não sei quando, mas há muito tempo, pelo jeito, o ser humano vem em estado de praga biológica, ou seja, ele destrói a si mesmo, destrói o semelhante e destrói o meio ambiente. Não era em estado de excelência biológica, não era para o ser humano destruir o seu semelhante, já que somos uma espécie colaboradora. Nós dependemos saudavelmente uns dos outros. Essa beligerância que a natureza dispara é quando o excesso populacional está acontecendo e num nível que a natureza entende que é grave. Então, o impulso da natureza é, claro, despertar esse instinto de autodestruição, destruição do semelhante, do meio ambiente, porque a natureza quer que esta população reduza ao número que ela, natureza, entende que seja saudável para a vivência saudável do ser humano como espécie. Nós temos, eu vou chamar aqui de luzes e sombras, para me referir ao nosso lado construtivo e, respectivamente, ao nosso lado destrutivo. Nós temos luzes e sombras. Isso é típico dessa nossa dimensão aqui, ok? Uma dimensão dual. Então, temos o positivo e negativo, dia e noite, inspiração e expiração. Temos luzes e sombras. Temos a opção, o livre-arbítrio de escolhermos. Podemos ir pelo caminho da luz, podemos ir pelo caminho das sombras, ok? Isso nos foi dado. É a única espécie que eu saiba, me corrijam se estiver errado, que tem essa opção consciente. Por ser também uma espécie cujos indivíduos têm uma referência, têm uma noção da individualidade. E conseguimos pensar, refletir a respeito das nossas existências. Fica mais fácil para a gente cair nessa pegadinha. É luz ou é sombra? É sombra ou é luz? Essa distorção toda começa com a hiperpopulação. Hiperpopulação segundo o critério da natureza. Que não dá, que eu saiba, o ser humano ainda não acertou ou não sabe o número de pessoas, o número de indivíduos máximo que devem compor uma relação coletiva, social, não excedendo a conta que a natureza tem. Para cada lugar é um tanto, para cada época é um tanto. É preciso que a gente esteja ligado nas nossas luzes para que a gente possa intuir, que é sempre pela intuição, porque é variável, é dinâmico o número de pessoas que compõem uma sociedade saudável. Para intuir o que a natureza diz, é claro que a gente precisa parar com a sombra, que é o ego pensando por ele mesmo. O ego precisa ser pensado pelo ser. Na excelência é por aí. Ou seja, é ficar quieto, não é? Mente quieta e sentir. Sentir o que é para ser feito e fazer. Nós ainda não temos, como um todo, essa percepção. Algumas pessoas já chegaram nesse nível. Outras pessoas não, a esmagadora maioria ainda não. Então, em função disso, ainda estamos bélicos.
porque ainda não percebemos o que nós somos em essência, ainda não percebemos o suficiente para escolhermos a nossa forma de convívio, que precisa ser colaboradora, essencialmente colaboradora. Isso não significa aqui, gente, que é um mundo encantado, maravilhoso, né? Violinos tocando, harpa e flauta tocando o tempo todo. Não é isso. Tem altos e baixos, tem luzes e sombras, mas não ao ponto do ser humano se tornar o predador do próprio ser humano. A grande diferença está aí. Compreende? E o mais interessante é que a gente já sabe que o indivíduo pode chegar sim à excelência biológica. Um ato individual, e que no coletivo, pregação para que todo mundo haja do mesmo jeito, pense e sinta do mesmo jeito, é praticamente impossível. Por quê? Cada indivíduo está num determinado nível de consciência. Isso é o mais curioso nessa história toda. Então a gente olha para essa situação, segundo esse ponto de vista que eu acabei de relatar, e reflete, puxa vida, esse negócio nunca vai ter jeito, não vai ter solução esse treco. Porque sempre vai ter aquelas pessoas que estão num nível de consciência diferente de outras pessoas. Aliás, cada um num nível de consciência diferente. Como a gente sabe que individualmente a gente consegue chegar lá, então sim, convivamos com a sociedade, respeitemos a lei, mas em paralelo vamos sentir, vamos ouvir os nossos seres. Praticando meditação, a gente tem acesso aos nossos seres, às nossas essências. Vamos ouvir das nossas essências o que é saudável e seguirmos as nossas próprias luzes. Cada um no seu nível de consciência. É inevitável que isso seja dessa forma. Porém, tem um detalhe bastante interessante, bastante consolador. É que a consciência, ela pode ser contagiosa com o convívio. Ninguém pode dizer, eu vou evoluir aquela pessoa, isso não existe, porque a pessoa está no nível de consciência dela. A evolução se dá por autoconhecimento. É uma ficha que cai ou não cai, um dia cai. E essa ficha pode cair no convívio com pessoas que tenham mais consciência, ou menos consciência também, porque de repente a pessoa está lá na frente, está lá tranquila, sossegada e entra no esquema social e ali descobre, não, aqui eu tenho que ser psicopático, aqui eu tenho que ser destruidor, predador, e decide por isso. No fim das contas, para essa pessoa que tomou essa decisão, isso um dia tem fim, porque a pessoa vai se ferrar tanto, mas tanto, vai chegar uma hora que o ego dela fica prostrado, jogado, aniquilado praticamente, e ela enxerga nesse momento que só tem um caminho. Quando ela enxerga que só tem o caminho da colaboração, pronto, caiu a ficha para essa pessoa. E ela começa a trilhar esse caminho. Mas esse ponto de mudança, de queda de ficha, ninguém controla. Eu não posso controlar o meu ponto de queda de ficha. E ninguém pode controlar o próprio. Eu muito menos posso controlar o ponto de queda de ficha do outro. Isso daí é uma arrogância insana, não é? Então a gente precisa respeitar o nível de consciência das pessoas. Do ponto de vista da lei, cumpra-se a lei. Isso não dá liberdade a ninguém. Ah, eu tenho pouca consciência, por isso que eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. Não. Infringiu a lei, cumpra-se a lei, né? A partir disso, a gente descobre uma outra função interessante de cada ser humano que tem um tanto mais de consciência, no sentido de perceber como nós precisamos conviver de forma saudável, que é ter compaixão em relação às pessoas que têm uma consciência mais primitiva. Eu não estou dizendo aqui que isso implica em superioridade. Quem tem consciência mais primitiva tem tanto mérito quanto aquelas pessoas que têm uma consciência menos primitiva, porque está todo mundo aprendendo aqui. Então todo mundo aqui está errando e graças aos nossos erros a gente vai crescendo. Graças aos nossos convívios com pessoas que sabem mais, que percebem mais, as fichas também vão caindo. E aí a gente tem gratidão. A pessoa que sabe mais, ela precisa ter a bendita da paciência com quem sabe menos. Quando a gente está impaciente com a pessoa que sabe menos, aí a nossa capacidade empática foi jogada no lixo. Porque a gente está presumindo, poxa, mas que cara burro, já falei 40 vezes, não sei o quê, repete, porque não caiu a ficha ainda. A gente precisa ter paciência
E se for perguntado, responder, dizer, orientar, ou simplesmente conviver fazendo do jeito da gente mesmo. Quem está do lado, com o tempo, pode apreender uma forma mais saudável, mais leve, mais eficiente de fazer determinadas coisas. Mas se a pessoa está convivendo há 20 anos, 30 anos e não percebeu coisas básicas, é o tempo dela. Respeite-se o tempo desta pessoa. Do ponto de vista, sempre, gente, do julgamento interior, é preciso que haja compaixão. É preciso que haja compaixão para consigo próprio, para que eu possa exercê-la em relação ao outro. Então eu preciso ter tolerância comigo mesmo, aceitar que eu sou um ser limitado e, ao mesmo tempo, um ser que tem determinadas habilidades, como todos nós, ok? Alguns fazem melhor determinadas coisas. Já esses mesmos que fazem melhor algumas coisas, fazem bem precariamente outras coisas. Ok? Não existe a perfeição. Existe sim uma constante evolução, queiramos ou não, pareça isto ou não. Então é importante a tolerância para consigo próprio a partir dessa percepção. Somos limitados e os nossos erros são grandes mestres. Somos limitados e também existem pessoas que, sem saber, muitas vezes, são também grandes mestres. E é legal a gente ter a seguinte ideia em mente o tempo todo. Sou grato aos meus opressores, porque eles me ajudaram a despertar boa parte da minha luz. Isso não quer dizer que eu tenha que seguir cultuar opressores, não tem nada a ver, ok? Sou grato àquelas pessoas que pacientemente me orientaram por compaixão. E, com o tempo, tudo que elas disseram ou fizeram serviram de gatilho para despertar, para ajudar a cair a ficha aqui. Fazer cair a ficha ninguém faz. Agora, no contato, involuntariamente, pelo exemplo, a gente acaba absorvendo. Quando você convive com alguém que sabe mais que você alguma coisa, sem falar nada, essa pessoa está plantando uma semente em você. Um belo dia, essa semente brota. Minha cara, essa é a minha resposta. Espero que tenha trazido alguma luz aí para a sua questão. Quero agradecer muito a sua presença nas minhas redes sociais, pela sua pergunta também e principalmente pela sua preciosa energia. Como sempre, quero estender aqui essa gratidão a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade que, como sempre falo, é de derreter. Gente amada, gente querida, a minha mentoria online em grupo está de volta. Dessa vez será uma mentoria somente para mulheres. Serão 4 sessões, uma a cada domingo, sempre às 18 horas, horário de Brasília. A primeira sessão será no dia 25 de fevereiro, a segunda no dia 3 de março, a terceira no dia 10 de março e a quarta no dia 17 de março. Para quem ainda não conhece, na mentoria online em grupo, eu atendo individualmente uma a uma as 10 participantes mentoradas. No atendimento, eu vou responder a perguntas, questões de âmbito pessoal e profissional feitas pelas participantes. E, se necessário, eu vou passar treinos específicos, sempre respeitando as crenças da mentorada. Um fato interessante é que o atendimento dado a uma participante, não raro, acaba sendo proveitoso para as demais mentoradas. Para participar é fundamental que a mentorada conheça o meu conteúdo nas redes sociais e sinta afinidade com as propostas do meu trabalho. É importante que a mentorada seja maior de 18 anos. As vendas iniciam na segunda-feira, dia 29 de janeiro, às 9 horas da manhã, nos stories da Gisela Valim, que está fazendo a coordenação da mentoria. Será uma alegria para mim ver você lá dentre os participantes. Até lá! Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.